Meu corpo foi instintivamente guiado até lá, como se uma onda radiante simplesmente tivesse surgido, e eu, intuitivamente, me dirigisse diretamente para essa onda resplandecente. Ao passar por ela, era como se tudo sobre minha vida, cada fibra da minha existência, até mesmo a própria essência de tudo o que eu era, cada partícula do que sou, estivesse sendo analisada, pesada, julgada, digitalizada, simplesmente processada. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui, traduzimos relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte e outras vivências espirituais. Hoje, vamos conhecer a história de Rafael Antônio Castaldo. Ele afirma que morreu, e o que viu sobre o futuro da humanidade chocou a todos. Se você ainda não está inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos fascinantes. Inscreva-se agora e ative o sininho de notificações para receber avisos sempre que um novo vídeo for publicado. Agora, vamos ouvir o depoimento de Rafael. Meu nome completo é Rafael Antônio Castaldo. Venho de uma linhagem italiana, uma herança rica de histórias e tradições. Minha família emigrou para este país entre as décadas de 1920 e 1930, de ambos os lados da minha ancestralidade. Desde pequeno, cresci em um ambiente profundamente espiritual e religioso, imerso na cultura mediterrânea da Itália. Desde criança, já experimentava uma conexão espiritual intensa, mesmo antes de viver uma experiência de quase morte. Pode-se dizer que meu nascimento foi em si uma experiência de quase morte. Foi um evento extremamente dramático que levou 17 horas para se completar, trazendo-me ao mundo. Apenas 1 em cada 100.000 bebês nasce da maneira como eu nasci, com o saco amniótico intacto e o cordão umbilical enrolado ao redor do pescoço. De fato, tive uma experiência de quase morte no momento em que nasci, no dia 12 de julho de 1978, às 9h22 da noite. Foi então que Quiron entrou no meu mapa astral. Quiron, conhecido como o curador ferido, é algo como um cometa planetário, simbolizando na astrologia precisamente isso, o curador que, por sua vez, está ferido. Esta metáfora tem sido o fio condutor da minha vida. Enfrentei muitas dores e traumas para descobrir como me curar, e assim ajudar os outros a verem que também podem se curar. Porque ninguém mais vai te curar. Você tem que fazer isso por si mesmo. Mas às vezes você ouve algo no momento certo, da pessoa certa. Pode até ser uma música no rádio, algo que te motive a se esforçar para se curar. Muitas vezes, nos acostumamos com a dor e nos sentimos confortáveis com ela. No entanto, se você começar a desafiar a si mesmo e não temer quem você é, notará que o universo começa a oferecer informações e sabedoria completamente diferentes. À medida que você passa por certas experiências na vida, quanto mais você conquista, mais difícil se torna, mas também mais sabedoria você adquire. Então, você começa a obter conhecimento profundo sobre as coisas, muito diferente de simplesmente ter informações. Desde antes da minha experiência de quase morte, eu já sentia uma sensibilidade extrema. De alguma forma, nasci para ser um místico, por assim dizer. Tenho um histórico hereditário de místicos e, de certa forma, recebi muito conhecimento ancestral apenas por ter nascido da maneira que nasci. Passaram-se muitos anos após minha experiência de quase morte para que eu pudesse entender o que havia acontecido comigo e o que havia despertado dentro de mim. Então, sim, nasci em 1978 e meu nascimento foi, em si, uma experiência de quase morte. Desde criança, fui muito inteligente, excelente em esportes, extremamente hiperativo. Minha mãe me inscreveu em muitas atividades diferentes. Quando tive uma experiência quase fatal, estava jogando futebol em um nível bastante competitivo, com apenas 9 anos.
Isso aconteceu no início de setembro de 1987. O ano escolar estava apenas começando aqui em Nova York, onde começa no início de setembro. Eu participava do que chamávamos de futebol de viagem. Havia vários tipos de futebol. Podíamos jogar futebol escolar, mas também havia a Liga dos Náufragos nos domingos de manhã, aberta a todos os habitantes da cidade. E então havia o futebol de viagem, onde os pais pagavam para seus filhos fazerem parte do time após testes seletivos. Eu estava no time North Rockland Sting de 1978, uma equipe muito competitiva que jogava contra outras cidades do estado de Nova York. Viajávamos o ano todo até no inverno jogando futsal. Era muito competitivo. Nós, garotos, pelo menos na minha cidade como em Nova York, especialmente no Nordeste, praticávamos diferentes esportes o ano todo. Jogávamos beisebol, futebol. Mas no meu time havia muitos imigrantes irlandeses que se concentravam apenas no futebol o ano todo. Eles eram garotos duros, realmente brutos, empurrando-se uns aos outros. Jogávamos na neve no inverno, chutando a bola de shorts. Eram garotos muito brutos, mas eu era o garoto mais durão do meu time. Meu treinador costumava me usar como exemplo para os outros jogadores. Estávamos jogando em uma cidade chamada Tills, no início de setembro de 1987. Era um setembro úmido e frio, um domingo à tarde. O jogo estava difícil e um garoto tentou chutar a bola com toda a força em direção ao gol. Eu pulei na frente dele e não só a bola, mas também o pé dele me acertou entre as pernas. Isso me deu uma lição. Usávamos um protetor chamado coquilha sobre a área genital e minha coquilha de plástico se quebrou, esmagando meu testículo esquerdo. Fiquei deitado no chão. Demorou um pouco até chamarem a ambulância. Meus pais me colocaram no carro a caminho do hospital. Eu dizia para meu pai: levei um chute nas bolas, estarei bem em 20 minutos. Não quero ir ao hospital e baixar minhas calças na frente de todos, por favor. Achei que estaria bem em 20 minutos. Eles me levaram para casa naquela tarde de domingo. Acabei adormecendo, mas na manhã seguinte, uma segunda-feira, tive que me levantar para ir à escola, ainda sentindo dor. Minha mãe, preocupada, olhou para mim e disse: "Você está bem? Vá para o ônibus." Então subi no ônibus, embora não me lembre de ter ido às aulas ou de qualquer coisa daquele dia. Na verdade, não tenho lembrança de ter ido à escola. Segundo me contaram, estava na aula e de repente desmaiei completamente. Meu testículo esquerdo tinha sido lesionado e começou a formar um tecido negro, como se estivesse torcido ou algo assim. O oxigênio e a circulação sanguínea foram interrompidos e, em última análise, tiveram que realizar uma cirurgia de emergência para remover aquele tecido negro e tratar meu testículo. Caso contrário, teria morrido ou precisariam remover o testículo. Não me lembro de ter sido levado ao hospital. O que lembro, e isso nunca esquecerei, é algo que se assemelha à forma como lembramos alguns sonhos. Na maioria das vezes, não lembramos de nossos sonhos, mas aqueles que lembramos são tão aterrorizantes, vívidos e reais que nos despertam. Esses sonhos são tão intensos que parecem reais. Mas os únicos sonhos que você lembra são aqueles que são tão intensos e reais que o acordam do sono. Então você lembra desses momentos antes de acordar, mas à medida que vive sua vida, essas lembranças desaparecem. Mas essa memória não se desfez. Era 1000 vezes mais real que isso. A única coisa que lembro claramente daquele dia é justo antes de acordar na mesa de operações. Lembro-me de estar flutuando sobre meu próprio corpo na sala de cirurgia, como se estivesse me observando de cima. Não me via, mas estava me olhando, como se estivesse fora do meu corpo. Sabia que estavam trabalhando em mim no hospital. Parecia que eu tinha literalmente renascido, meus braços estendidos e minhas pernas abertas, como uma mulher dando à luz. Havia pessoas trabalhando em mim.
e eu mal reconhecia a situação, mal me reconhecia. Quando finalmente compreendi o que estava acontecendo, porque me lembro de estar consciente e pensando durante tudo isso, pensei: oh meu Deus, sou eu. Lembro-me de ter tomado uma decisão da qual não gostei, uma decisão interna. Algo me foi apresentado e, de repente, olhei para baixo e pensei: não quero voltar para aquela dor, parece muito ruim. Lembro-me que a dor era intensa. Não quero lidar com essa dor novamente. Não quero voltar para isso. Como uma criança de 9 anos, eu realmente não entendia as escolhas que estava fazendo. Estava pensando: ah, não quero lidar com isso. Não quero voltar para isso. No momento em que tomei essa decisão, a única comparação que posso fazer é como quando no Google Earth a visão se eleva rapidamente. Era como se algo me lançasse de um canhão. A velocidade era indescritível. Não era que eu não pudesse lidar com isso. Era mais como se meu corpo fosse projetado para aquilo. Normalmente, se você sentisse que estava se movendo a essa velocidade, esperaria que seu corpo simplesmente desligasse. Não me lembro de ter sido levado ao hospital, mas o que lembro, e isso nunca esquecerei, é como lembramos alguns sonhos, aqueles tão aterrorizantes, vívidos e reais que nos despertam, deixando marcas profundas na memória. Então você lembra desses momentos antes de acordar do sono, mas à medida que vive sua vida, essas lembranças desaparecem. Mas essa memória não se desfez. Era 1000 vezes mais real que isso. A única coisa que lembro claramente daquele dia é justo antes de acordar na mesa de operações. Lembro-me de estar flutuando sobre meu próprio corpo na sala de cirurgia, como se estivesse me observando de cima. Embora não me visse, sabia que era eu. Estava me olhando como se estivesse fora do meu corpo. Eu sabia que estavam trabalhando em mim no hospital. Parecia que eu tinha literalmente renascido, meus braços estendidos e minhas pernas abertas, como uma mulher dando à luz. Havia pessoas trabalhando em mim e eu mal reconhecia a situação, mal me reconhecia. Quando finalmente compreendi o que estava acontecendo, porque me lembro de estar consciente e pensando durante tudo isso, pensei: oh meu Deus, sou eu. Lembro-me de ter tomado uma decisão que não gostei. Uma escolha consciente e interna. Algo me foi apresentado e, de repente, olhei para baixo e pensei: não quero voltar para aquela dor. Parece muito ruim. Lembro-me que a dor era intensa. Não quero lidar com essa dor novamente. Não quero voltar para isso. Como uma criança de 9 anos, eu realmente não entendia as escolhas que estava fazendo. Estava pensando: ah, não quero lidar com isso. Não quero voltar para isso. No momento em que tomei essa decisão, a única comparação que posso fazer é como quando no Google Earth a visão se eleva rapidamente. Era como se algo me lançasse de um canhão. A velocidade era indescritível. Não era que eu não pudesse lidar com isso. Era mais como se meu corpo fosse projetado para aquilo. Normalmente, se você sentisse que estava se movendo a essa velocidade, esperaria que seu corpo simplesmente desligasse. No entanto, nunca me senti tão vivo, tão energizado. Era como se as cores fossem mais brilhantes, os sons mais intensos, e esses mesmos sons trouxessem cores e informações. Tudo estava vivo. Avancei tão rapidamente quanto pude imaginar, e enquanto deixava a terra, atravessei o que parecia um mar de inteligência senciente. Era verde, como um oceano de ondas cintilantes. Enquanto o cruzava, podia ouvir sons parecidos com os de pássaros e baleias. Era algo realmente semelhante a isso, um mar verde de consciência. Com o tempo e mais pesquisa, muitos anos depois, compreendi que era plasma, eram auroras. Sabe, o verde das auroras que às vezes vemos provenientes da magnetosfera? Atravessei essa inteligência viva, era consciente, envolvia-me e acompanhava-me. Justo quando tomei essa decisão, antes de ser lançado,
Foi como se um calor de inteligência me envolvesse em forma de luz e orbes ao meu redor, ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste, impulsionando-me para cima, lançando-me através de uma coordenada específica, como se tivesse as coordenadas do céu e me dirigissem a um lugar determinado. Literalmente, vi-me suspenso sobre a terra. Nunca estive nessa posição antes. Mesmo enquanto avançava da posição em que estava na cama do hospital, ergui-me e fiquei quase numa pose de crucifixo, mas com as pernas também estendidas, como se estivesse numa posição aberta, meus braços e pernas estendidos enquanto pairava sobre a terra, olhando para baixo. E por sinal, a terra não é plana. Do que vi, ela é como um toroide, sabe? Como um toroide aberto na parte superior e girando no sentido anti-horário da minha perspectiva, enquanto olhava para baixo. Como disse, não era plana. Na minha frente estava isso, sabe, da maneira como explico. De fato, também faço rádio, um podcast, e tive meu próprio programa de rádio por anos. Então, tenho falado sobre isso no rádio, e ao longo do tempo, encontrei uma maneira de explicar. Quando comecei a descrever, era como em um dia quente de verão, quando às vezes você vê uma onda brilhante no ar, como se estivesse muito quente e você pudesse vê-la, quase holográfica, transparente, parecendo água no ar. Estava suspenso sobre a terra e via uma onda brilhante diante de mim. Era um cilindro, como um tubo, uma espécie de banheira. É curioso porque, ao longo dos anos, tenho progredido em termos de sabedoria e conhecimento sobre o universo. Pensei que poderia ser como uma estrutura de vidro cristalino com água dentro, ou algum tipo de cilindro aquoso, e realmente não sabia, mas acredito que era uma região dentro da magnetosfera. Estava vendo um vórtice giratório de plasma, bem formado, em forma de cilindro. Meu corpo foi intuitivamente guiado em direção a ele, como se a onda brilhante simplesmente aparecesse e eu me dirigisse diretamente para ela. Ao passar por essa onda cintilante, parecia que tudo sobre a vida, cada fibra da existência, até a própria mecânica de tudo o que fui, cada fibra do que sou, estava sendo analisada, pesada, julgada, digitalizada, simplesmente processada. E toda essa informação, embora não fosse capaz de discernir nada específico, indicava que o conhecimento universal estava presente, examinando e avaliando meticulosamente. Apesar de ter apenas 9 anos naquela época, sentia que estava sendo julgado. Era uma sensação bastante incomum, muito semelhante à descrita no antigo livro dos mortos egípcio. Naquele texto, observam-se figuras como Anubis, julgando almas, semelhante ao que ocorre quando o faraó transita para a vida após a morte. Conforme crescia e aprofundava meus estudos sobre os diversos manuscritos dos antigos egípcios, como o Livro das Duas Vias, o Livro das Cavernas e o Livro dos Mortos, comecei a entender que descreviam o faraó ou o rei solar, passando por experiências particulares nas águas celestiais. Não é que eu me sentisse molhado, mas era como se estivesse imerso em uma substância aquosa. E enquanto eu me movia através dela, parecia que a sabedoria ancestral do universo não apenas estava consciente, mas viva. E deixe-me dizer que não apenas estava viva, era mais tangível, mais intensa, mais vívida, mais real do que esta realidade. Parecia incrível, como se estivesse cercado por símbolos e letras de fogo elétrico, tudo em uma espécie de incêndio elétrico. A próxima coisa que lembro é que retornei ao meu corpo. Agora não consigo expressar a quantidade de frustração, raiva e confusão que sentia ao voltar ao meu corpo. Perguntava àqueles que estavam ao meu redor onde eu tinha estado, de onde me tinham tirado. Colocaram-me em algum tipo de recipiente espacial? E eles respondiam que não, que eu tinha estado sonhando ou alucinando, que simplesmente haviam feito uma cirurgia e que agora estava bem.
Mas eu lhes asseguro que não há pessoa que possa me convencer de que o que vivi foi apenas uma alucinação. Foi muito mais vívido, real e consciente do que qualquer experiência que você possa imaginar. É como quando você acorda de um sonho tão real que desaparece logo depois. Mas esta experiência ficou comigo, e foi a faísca que acendeu a incrível e significativa vida que tenho levado desde então. Não foi algo que simplesmente aconteceu e depois me tornei um grande cidadão ajudando o mundo. Levou várias décadas dolorosas para descobrir o que havia despertado dentro de mim. Literalmente, sinto que antes dessa experiência, certos neurônios e DNA estavam inativos, e durante essa experiência, certas coisas que estavam apagadas agora estavam acesas. Nem mesmo as compreendia. Levou muitos anos para entender o que tinha acendido essas luzes dentro de mim. Algumas das luzes em casa estavam apagadas e de repente se acenderam, e eu nem mesmo sabia que tínhamos esses malditos quartos, todas essas alas antigas. E levou muitos anos para compreender o que estava acontecendo. Em maio de 2024, por exemplo, há um momento em que a renovação abraça o planeta. Todas as novas flores brotam, a vida se regenera e acabamos de testemunhar um eclipse de imensa importância. Dependendo das vibrações e pensamentos de toda a vida consciente no planeta que estiveram presentes durante esse eclipse e o equinócio da primavera, determinam-se os próximos meses de luz que nos serão transmitidos. O Sol e as estrelas ouvem nossos pensamentos, sentem nossas vibrações. O que emana deste planeta altera as emissões que recebemos. Temos uma harmonia de esferas, onde todas as informações e energias que se originam entre as estrelas e cada sol específico canalizam essas correntes de conhecimento. Cada sol e estrela possui suas próprias personalidades e vibrações, modificando e retransmitindo essas informações. Nós as recebemos, as modificamos com nossas próprias vibrações e as enviamos de volta. A Lua também participa desse ciclo, recebendo, modificando e retornando as emissões. É um ciclo constante de energias vibracionais, modificadas por cada pessoa e cada planeta, mantendo tudo em harmonia. Assim, um planeta altera a vibração de todo o sistema solar. Nosso planeta, em mudança, transforma a vibração de nosso sistema solar e, em última instância, influencia o universo. O que ocorrer em maio será um reflexo da nossa própria vibração em abril. Se começarmos a cultivar uma energia vibracional mais positiva entre nós, notaremos que os reflexos que nos chegam do Sol melhorarão consideravelmente. O Sol, responsável pelas tempestades, furacões, trovões e relâmpagos, também traz conhecimento ao nosso planeta na forma de luz. Portanto, tudo depende das vibrações de nossas próprias energias e do que acontecerá em maio. Acredito que algo bom está por vir para nós, mas também pressinto uma grande mudança financeira em breve. Experimentaremos uma mudança total na forma como as pessoas pensam muito em breve, e acredito que em 2025 haverá um apagão tecnológico por um tempo, possivelmente relacionado a um fenômeno solar, como uma ejeção de massa coronal. Essa revelação me foi feita em um local megalítico sobre uma tempestade solar. Fenômenos como laços de proeminência solar, ejeções de massa coronal, erupções solares hilares são mencionados em textos antigos. Um laço coronal, conforme descrito, é semelhante ao Ankh egípcio ou ao Pasha hindu. Aqui tem um livro onde você pode ver um laço que emerge do Sol, representando uma explosão solar ou ejeção de massa coronal. Os laços mais duradouros são conhecidos como laços de proeminência solar, que às vezes se transformam em labaredas coronais. Este laço que você vê aqui é o Ankh egípcio, presente em toda a simbologia da dinastia solar egípcia. São basicamente laços magnéticos de elétrons que espiral do Sol para a Terra.
Nossa magnetosfera protege a Terra da maioria desses fenômenos. Parte da radiação cósmica se manifesta como as auroras. A estação poderia teoricamente destruir toda a teia elétrica e devastar o planeta. Na tradição, temos lendas como a dos 3 dias de escuridão, que podem estar relacionadas a esses eventos solares. O Sol, no final, é o árbitro do sistema solar. Se o problema for a Terra, o Sol poderia limpar nosso planeta e começar de novo. Observamos um aumento na atividade solar e prevê-se um evento semelhante ao de Carrington, ocorrido no século XIX, para o ano de 2025. Nos antigos textos sânscritos hindus, menciona-se Varuna Pasha, uma divindade solar e do oceano. Esses textos descrevem divindades como Varuna ou Ganesha, representadas com vários braços, cada um simbolizando um aspecto diferente do Sol. Um desses braços sempre segura um laço dourado, atraindo as almas para as águas celestiais. No Antigo Egito, vemos representações de como a eletricidade viaja do Sol para a Terra através de ondas de plasma, semelhantes a serpentes. Além disso, os hieróglifos egípcios são como mantras védicos em forma simbólica, contendo conhecimentos avançados sobre como a informação bacteriana e plasmática do cosmos nos influencia. É crucial entender que a tecnologia está começando a dominar nossa espiritualidade. No passado, usávamos a energia da Terra e elementos naturais em lugares sagrados para nos sintonizarmos com o fluxo do universo. Hoje, substituímos essa conexão natural pela tecnologia, o que pode nos levar a perder nossa humanidade. É fundamental uma mudança drástica antes que esqueçamos quem somos. Eu não perdi toda a fé. Há algo de bom no mundo. Às vezes, uma única pessoa pode mudar tudo, e as pessoas não percebem isso. Apenas uma coisa pode mudar tudo. Veja essa história do Dr. Seuss, Horton Hears a Who. Ele é aquele elefante com uma audição tão boa que pode ouvir um pequeno universo de pessoas. Ele ouve uma delas e todo mundo diz que ele está louco, que essas pessoas não existem porque não podem ouvi-las. Eles não têm a super audição do elefante. Mas então, uma dessas outras pessoas realmente experimenta as pessoas que ele ouviu. E isso muda tudo. Tudo o que você precisa é acreditar em uma pessoa que todos podem achar louca, mas que tem algum conhecimento real. Essa é uma grande lição. Tudo o que você precisa é dessa faísca, e podemos mudar. Como uma onda de DMT que rola sobre a Terra, podemos ter uma onda de mudança, e é disso que precisamos, eu acredito. A tecnologia e o ego estão dominando o planeta. A ganância e o materialismo estão assumindo o controle, e isso não significa nada. Pense, se você perde dinheiro, isso realmente não significa muito. Dinheiro não é nada. Perca sua saúde e me diga como se sente. Perca sua saúde, perca seus entes queridos, perca seus amigos. Isso é perder algo. Perder o respeito por si mesmo, isso é perder algo. Perder dinheiro não é nada. As pessoas se preocupam mais em perder dinheiro agora do que em perder amigos, em perder conexões com pessoas, em perder a saúde. Não lhes importa nada, desde que estejam ganhando dinheiro. E esse é o problema. O dinheiro se tornou mais importante que a família. E então, o que achou dessa incrível história? Dê sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado a cada novo vídeo. Obrigado por assistir até o final. Se quiser continuar conhecendo a outros relatos como este, clique neste vídeo que está aparecendo agora em sua tela.